boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui a live, no qual eu vou fazer com a participação especial do professor Rodolfo Pamplona, que já está por aqui, para a gente conversar sobre que talvez gere muitas dúvidas, muitos questionamentos aqui por todos em razão do período que nós estamos atravessando. Olá, professor, tudo bem? Olá, Rafa, tudo bem? Que prazer fazer finalmente uma live agora, eu e você. A gente já fez várias lives pelo SES, né? Lá no quarteto, foi muito legal. E você sabe que eu sou seu admirador. Você, uma professora de uma nova geração que está aí brilhando, principalmente também na advocacia empresarial. Para mim é muito importante ter esse momento de diálogo. Eu digo assim, que é um diálogo de gerações, né? Já que eu sou o mais velhinho aqui da turma, mas para mim é um prazer enorme poder conversar contigo e ter aí a oportunidade de dialogar com o seu público e também trazer com o meu público todo para cá. E a gente vai bater esse papo sobre um tema que para nós é muito importante, que é o tema da responsabilidade civil do empregador, justamente nesse período da Covid. Então, eu estou à sua disposição. Se quiser, eu posso fixar o comentário. Você manda, eu obedeço. Você manda, eu sou um bom menino e vou cumprir as ordens. O pessoal aqui está dizendo que eu estou queimado de sol, mas é porque hoje eu fiz boxe, então eu fiquei mais vermelhinho, né? Então, eu estou à disposição. Eu já não tenho a mesma sorte, porque hoje aqui o tempo não está para isso, aqui no Rio está chuvoso. Mas, em primeiro lugar, professor, quero agradecer novamente por ter aceitado o convite, por participar. Para mim é uma grande honra. E até estava recordando, na sexta-feira o professor fez uma live muito bacana com dois grandes profissionais que admiro muito através do YouTube, com a Carol Tupinambá e com o Rodrigo também, falando até mesmo sobre o tema um pouquinho que a gente vai tratar e abordar aqui. E o professor escreve já há muitos anos, e na época que o professor escrevia sobre o nosso tema da live, que é de responsabilidade civil do empregador e a Covid-19, nós estávamos ali às vésperas do Código Civil de 2005 e ainda em 2002. relação... 2002, isso mesmo, desculpa. Em relação ao Código Civil ali de 2002, e eu sequer tinha entrado na faculdade ainda, estava talvez me decidindo ali nos devaneios da adolescência do que realmente eu queria para a minha vida e se realmente era a advocacia, se era o direito que eu iria cursar na faculdade. Então, para mim, é uma imensa honra, em especial por ser um dos fundadores aqui, doutrinadores, que trouxe essa ideia de responsabilidade civil ao empregador para a área, para ser a área trabalhista. Então, para mim, é uma imensa honra. E eu estou aqui, assim como todos que estão acompanhando, ouvidos aqui em relação a essas questões. Algumas considerações, talvez, iniciais, e aí eu gostaria que o professor também delimitasse, em razão de tudo isso que eu acabei de levantar, é essa, talvez, dificuldade que algumas pessoas têm de compreender essa responsabilidade civil do empregador, né? Talvez até mesmo pela própria Constituição, trazendo no inciso 28, no artigo 7º, aquela ideia de uma suposta já responsabilização como se fosse automática, como se fosse imediatamente objetiva. Então, para a gente traçar um cenário de como é essa responsabilização e como eu aplico na área trabalhista. Perfeito, querida. E essa talvez seja a melhor linha para explicar esse tema, seja para os iniciados, seja para aqueles que estão começando a entender. E eu, como você disse, eu escrevo sobre esse tema há muitos anos, na verdade. A ideia da responsabilidade civil nas relações de trabalho, digo mais, a ideia das interfaces do direito civil com o direito de trabalho sempre foi minha preocupação, né? Eu, quando defendi minha dissertação de mestrado, foi em 1997. Você devia ser ainda uma criança ou uma adolescente, talvez nessa época, né? Eu defendi sobre dano moral na relação de emprego, quando ninguém falava como isso, as pessoas diziam que era maluquice, e eu sempre tentei aprofundar dentro dessas interfaces, principalmente na proteção de direitos da personalidade, de direitos fundamentais. Mas aí eu vou explicar justamente essa polêmica, né? Vamos explicar sobre a questão da responsabilização. E é preciso entender antes o que é responsabilidade civil, né? Porque a gente fala o que é dano, o que é parar-dano. Não, na verdade, é a assunção das consequências de uma determinada conduta que não se quer. E dentro dessa linha, nós temos que pensar por dano patrimonial e dano moral. Sim, todos esses temas são importantes.
Mas aí, indo direto à questão, dizer como é que era a responsabilidade decorrente de um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional. Vou voltar um pouquinho aqui nos anos para contar uma historinha que talvez você nem saiba, porque é muito antiga e, na verdade, a maior parte das pessoas acabam já indo para a norma constitucional de 88 e às vezes não sabe como é que foi lá no início. Se você pegar, por exemplo, né, e eu escrevo tanto de direito de trabalho como de direito civil, por isso que eu tenho isso tudo na cabeça. É estranho falar assim, mas a verdade, querida, é que quando você pegue uns livros mais antigos de responsabilidade civil, né, sobre responsabilidade civil no acidente de trabalho, livros antigos, você vai achar estranho que as pessoas falam lá, naqueles livros antigos, que a responsabilidade civil no acidente de trabalho é objetiva. E as pessoas tomam um suco. Onde é que é isso? O Supremo só decidiu alguma coisa ano passado, 2009. Como é que esse livro velho está profetizando? É porque as pessoas não sabem literalmente qual era o modelo da época. As primeiras regras de responsabilidade civil no acidente do trabalho eram em norma legal de responsabilidade civil objetiva. Isso, em especial, nas estradas de ferro. Você lembra, como professora brilhante que é de trabalho, primeira norma que traz estabilidade no emprego é a Lei Eloy Chaves, de 1923, pensando lá no fundo. Mas perceba que essa ideia de uma responsabilidade civil objetiva do empregador nessas formas iniciais de relação de emprego. Estou falando do início do século XX, estou falando antes da CLT. E aí foi substituída, e aí começa a confusão, por uma securitização do risco. Ou seja, na verdade, a responsabilidade civil do empregador, originariamente, era objetiva. Só que ela foi estatizada. Ela foi absorvida pelo Estado, pelo seu órgão de previdência social, que se chamava, antes de você nascer, INPS, e mudou em 89, com o governo Collor, para o nome que tem hoje, INSS. E aí o que é que acontece, querida? Esse sistema era um sistema em que, para não deixar o empregado a ver navios, porque, tirando aquelas situações específicas de acidente de trabalho em estado de ferro e outras, você tinha a ideia da responsabilidade civil subjetiva e que muitas vezes o empregado ficava a ver navios. E aí, nessa circunstância, ele disse, olha, não, nessa situação de infortunística, é preciso garantir um mínimo de condições do trabalhador. E aí o Estado absorveu isso. Através de quê? De um contrato obrigatório. O seguro de acidente do trabalho, que todo empregador paga quando paga o INSS de seu empregado. Então, por isso que a gente diz que a ideia de um acidente do trabalho gera uma responsabilidade securitária do Estado. Não é responsabilidade civil do Estado. Não, é um contrato obrigatório e que o Estado paga. Em direito civil, a gente fala a expressão prêmio. O prêmio, que é, na verdade, o resultado do seguro, quando o indivíduo corre. Aí ele não discute se houve dolo ou culpa. Por quê? Porque é seguro. Só que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, e depois do STJ, que sucedeu o antigo Tribunal Federal de Recursos, começou a dizer o seguinte, olha, a gente precisa entender que essa responsabilidade é uma responsabilidade contratual do INSS, antigo INPS. Isso não exclui a responsabilidade civil do empregador, no que de dolo ou culpa. Por quê? Porque a regra geral do Código Civil vigente, que era o de 16, eu estou contando uma história antiga, de 16, era a responsabilidade civil subjetiva. Objetiva só com previsão legal específica. Esse era o modelo, esse era o paradigma. E aí, minha querida, sabe o que acontece? Quando veio a Constituição de 88 e o artigo 7º, inciso 28, diz lá que são direitos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social, o inciso 28 diz o quê? Seguro contra acidente do trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que terá direito nos casos de dolo ou culpa. Opa! Quando falou dolo ou culpa, as pessoas disseram, opa, então o empregador tem uma responsabilidade civil independente securitária. Sim, essa é a resposta. Só que as pessoas começaram a dizer o quê? Não, então o empregador só responde
subjetivamente. Aí, no momento da Constituição de 88, a resposta era sim. O empregador, até 88, a partir de 88, só responderia subjetivamente. E antes mesmo. Né? Por quê? Porque toda a responsabilidade era do seguro da acidente de trabalho. O que é que se inovou? Se inovou com o Código Civil de 2002. Olha que salto, meu amor. 88, nós estamos passando para 14 anos depois, em 2002, vem lá, muda o sistema deixa de ser aquela ideia do Código Civil 16, responsabilidade civil subjetiva regra e objetiva exceção. Não, ela passa a admitir a expressão não é minha, mas de Gustavo Tepedino, lá da UERJ, né? Uma regra dual, né? E de paralelismo de responsabilidade civil subjetiva com objetiva, como a ideia do caput do 927. Aquele que, por ato ilícito, causar dano, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a reparar. Só que quando ele fala por ato ilícito, ele remete ao artigo 186, que é a regra geral de ato ilícito, que é subjetiva sempre, mas no 187, que é o abuso de direito. E abuso de direito não exige elemento anímico. Então, pode haver responsabilidade civil objetiva por causa de abuso de direito. Há, nas jornadas de direito civil da Justiça Federal, farta doutrina sobre isso. E o que é interessante agora? Para eu arrematar, eu estou falando demais. Todo mundo quer ouvir, é você. É toda sua. Aqui, eu estou aqui aprendendo como todo mundo. Eu estou aqui conversando, estou me sentindo o tiozão conversando com os sobrinhos e as sobrinhas sobre a história aqui, que eu não estou contando história, eu sou testemunha da história. Eu vi isso. Aí o que aconteceu? Né? O parágrafo único do 927 tem lá aquela previsão de que haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, nos casos previstos em lei. Isto era como era no Código Civil 16. Qual é a novidade? Quando a atividade habitualmente exercida pelo autor do dano importar pela sua própria essência riscos aos direitos de outrem. Opa! Abriu-se ali uma cláusula geral que é próprio do sistema do Código Civil de 2002, com esses conceitos determinados, com esse princípio da operabilidade, em que se pode admitir uma responsabilidade civil objetiva. E aí o que é que acontece? Aí que começam as distorções. E a sua atuação é muito importante, Thiago. Por quê? Como advogado empresarial. Porque as pessoas acabam não entendendo a lógica. As pessoas querem uma resposta simplista. É objetivo ou subjetivo? Não dá para dizer assim de cara. Por quê? Porque o que é que aconteceu com o Código Civil de 2002? Ele trouxe uma cláusula geral que permite o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva. E naquele mesmo ano, 2002, ainda na vacatio legis, eu escrevi isso e coloquei no meu livro de responsabilidade civil, volume 3 do meu livro com o Pablo, dizendo que era possível que o empregador tivesse uma responsabilidade civil objetiva. E o inciso 28 que você mencionou não seria óbice. Por quê? Porque, na verdade, ele foi colocado ali, quase, aí eu vou expressar uma expressão de literatura, como uma metonímia, dizendo a parte pelo todo. Ou seja, está dizendo culpa ou dolo, mas quer dizer, na verdade, responsabilidade civil, porque isso era sinônimo no Código Civil 16. E não dá para dizer que tem direito subjetivo, porque o caput do artigo 7º diz lá, além de outros que visem a melhoria da sua condição social. É o patamar civilizatório mínimo com a possibilidade de aplicação da norma mais favorável, como Maurício Godinho Delgado fala há anos. Então, na verdade, era possível. E eu defendi isso em 2002. E as pessoas diziam que eu era maluco, não sei o que eu digo. Isso vai acontecer, é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. E aí, ano passado, em 2019, o Supremo Tribunal Federal finalmente admitiu, foi literalmente a minha tese. E aí o que eu quero explicitar, pensando em você como advogada empresarial que atua muito, eu fico vendo seus posts e eu digo assim, minha filha, você tem idade de ser minha filha e eu estou vendo você cuidado com sua saúde, porque está trabalhando muito. Aí o que é que eu digo assim, eu vejo lá o quanto você advoga, está aqui falando, não sei o que. Então, vamos lá. O que é que eu defendi e o que é que o Supremo disse em 2019? Que é possível
haver uma responsabilidade civil objetiva nas relações de trabalho. Eu nunca disse que a responsabilidade do empregador é objetiva. Eu digo que pode ser, se for hipótese de aplicação lá do parágrafo do 927 da parte final, se for aporte de abuso de direito, em assédio moral, por exemplo, assédio moral organizacional, a gente pode pensar em responsabilidade civil objetiva, né? São situações que a gente precisa desafiar num ônus argumentativo que é muito maior num processo na atuação dos advogados. Eu fiz, sexta-feira passada, 25 anos como juiz, né? Já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, estou bem velhinho mesmo. Mas o que é que eu digo para você, minha querida? Eu sou juiz, estou juiz há 25 anos. A minha geração acho que não vai se aposentar, então eu vou ficar até a expulsória. Aí o que é que eu digo para você? Jurisprudência é um caso interessante, uma expressão interessante que você usar em sala de aula. Jurisprudência é caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem cria a jurisprudência é o advogado. O juiz só leva a fama. E é justamente isso é um bom exemplo para dar aula sobre isso, porque aí você vai dizer quais são as hipóteses em que o TST tem admitido responsabilidade civil objetiva. Aí a gente vai discutir lá aquela hipótese lá, tem uns acordos sobre transporte rodoviário lá no Pará, tem acordos sobre peão de boiadeiro, tem acordos sobre bancário, Lé, DOT. Eu fui dizer, quando eu fiz meu concurso para juiz em 95, o concurso devia ser mais fácil do que agora, porque eu só tinha que estudar direito. Os meninos novos têm que estudar medicina, porque eu só aprendi o que era síndrome do túnel do carpo, distúrbio do manguito rotator, lendo laudo pericial. Hoje cai na prova de concurso, né? Então, esse é um resumo sobre o que é a responsabilidade civil do empregador. Ela não é nem necessariamente subjetiva ou objetiva. Ela existe independente da responsabilidade acidentária e ela pode ser objetiva. Agora, sobre a Covid, senhoras e senhores, com vocês, doutora Rafaela Sionec, depois eu falo. Fantástico, professor. Na verdade, você pode até ficar falando que eu vou ficar aqui ouvindo, assim como todos os outros. Mas esse cenário e essa brilhante aqui, praticamente uma aula magna que nós tivemos na live, em relação à responsabilidade civil, ela nos leva já justamente no ponto até que eu gostaria de trazer da discussão que se criou em relação à suposta aqui responsabilidade objetiva com a decisão do STF em tratar o artigo 29 como inconstitucional, né? E se a gente pegar a decisão a fundo, a gente vai verificar que não foi bem isso que o Supremo Tribunal quis dizer. Ele não iria apontar o dedo de uma forma totalmente contrária ao que o histórico que a gente tem de responsabilização civil do empregador em casos aqui que são verificados de doenças, em especial de doença ocupacional, e até porque nós estamos falando de uma doença pandêmica que tem ainda a Lei 8.213, ali no artigo 20, parágrafo 1º, a linha D, que trata sobre as questões de doenças pandêmicas e a própria responsabilização do empregador na ausência ali das adoções e das medidas que são necessárias para conter a disseminação e a contaminação em relação. Agora, fazendo um paralelo, então, ao que a gente tem com o artigo 29, tínhamos com o artigo 29, desde a decisão do Supremo Tribunal Federal e também pela recente Lei 14.023, que é a legislação que trata justamente da obrigatoriedade de eu tratar aqui de medidas de proteção aos empregados que estão nas atividades essenciais. Como que ficaria em relação à atividade desses empregados que foram ali delimitadas e traçadas na Lei 14.023? Perfeito, Rafa. E eu vou pegar esse gancho que você falou. No meu tempo, eu dizia que você levantou a bola para eu cortar ou lançou para eu fazer o gol. Porque isso é perfeito. Eu expliquei na parte introdutória tudo sobre a possibilidade, sobre a natureza da responsabilidade civil do empregador nas relações de trabalho. Como ficou isso com a Covid? A Rafa já trouxe tudo. Ela já botou aqui. Eu só vou dar um dos complementos do que ela falou, que, na verdade, já está perfeito na linha dela. O que aconteceu, meus amigos? E isso é preciso explicar.
Porque a gente está num mundo estranho, né? A gente está vivendo no império das fake news. E o que é que aconteceu? As pessoas chegaram, em função da decisão do Supremo, disse: o Supremo disse que ter Covid é doença ocupacional, é acidente do trabalho, é responsabilidade objetiva. O Supremo não disse isso. Rafa já falou, e o Supremo não disse isso. Aí eles vão dizer o que é que o Supremo disse. Aí tem que explicar. A MP 927, que talvez nem seja votada, né? Tá uma briga aí, né? Ia ser votada quinta, a gente está ouvindo essa confusão, né? Por causa dos acréscimos, dos jabutis. Então, o que é que acontece? A MP 927, no artigo 29, trouxe lá um dispositivo, né? Que dizia que a pessoa ficar contaminada lá com o Covid não era doença ocupacional, acidente do trabalho, né? Na verdade, a lógica, a ideia brilhante entre aspas, de colocar isso, fosse blindar o empregador de função disso. Porque não tem jeito nenhum. E isso, esse dispositivo teve a eficácia retirada pelo Supremo, porque qual é a constitucionalidade? É preciso perceber, você não pode trabalhar uma regra genérica de blindagem para toda e qualquer atividade. Então, o que acontece? Quando o Supremo retira, o efeito é retornar tudo ao status quo antes. Ou seja, na linha da 8.213/91, como o Rafa colocou brilhantemente aí. Ou seja, você precisa demonstrar o nexo de causalidade daquela patologia da doença com o trabalho, com a atividade do trabalho, para poder pensar, não é irresponsabilidade civil ainda, para poder pensar na proteção infortunística, para enquadrar aquela doença como uma doença no trabalho. Porque enquadrada como doença no trabalho, o indivíduo vai ter a cobertura previdenciária sem carência, 15 dias pelo empregador, depois disso vai para o INSS e quando voltar tem a estabilidade do artigo 118. Ainda não é responsabilidade, é preciso perceber isso, que o nexo de causalidade, e isso vai ser importante na parte final, que a Rafa é encantadora e colocou exatamente, vai ser lá na lei 14.023, né? A gente vai verificar situações referentes ao nexo de causalidade, para verificar alguma conduta que possa se imputar e se concluir que aquela doença foi causada no trabalho, no ambiente de trabalho. E aí o que acontece? Quando o Supremo retira a eficácia, a aplicação do artigo 29, o que ele quer dizer? Olha, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ano passado, ele falando assim, eu sou o Supremo falando, ano passado eu acabei de decidir que pode haver situações em que o empregador vai responder objetivamente. Ora, como é que eu vou blindar numa situação? E aí a gente, claro, pensa. O exemplo é sempre os heróis que estão combatendo a Covid. O médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, que está todo mundo lá na frente de batalha. Opa! Nesse ponto, é uma situação que vai... O cara está tratando, está cuidando, está literalmente lutando contra o vírus. Há uma grande possibilidade de ele se contaminar. E, nesse ponto, ele terá a proteção da infortunística e, quiçá, o empregador poderá responder objetivamente pelos danos. O que é que nós vamos ter aqui? É para outro mundo, é para outras atividades essenciais. Por quê? Porque o indivíduo que está no mercado, que está na farmácia, que está na empresa de delivery, ele sofre risco que Rafa, que qualquer um de nós estamos sofrendo em desempenhar qualquer tipo de atividade num momento que é pandêmico. Então, o que é que acontece? Nessas circunstâncias de atividades essenciais ligadas e que se estabelece ali um grupo, uma quantidade de medidas que devem ser tomadas, isso aí, meu amor, é responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, se o empregador, e aí você, Rafa, que tem muito mais lugar de fala do que eu, né? Você é advogada empresarial. Então, você vai dizer, olha, você tem que falar para o seu cliente, dizer, olha, essas medidas que estão aí na 14, você tem de observar religiosamente,
Por quê? Porque se o empregado se contaminou, ele vai ter que provar que se contaminou no ambiente de trabalho. Mas se ele demonstra que você não atendeu algumas das obrigações ali, você está descumprindo. Você está, nesse ponto, atuando com negligência. Isso é culpa. O grande problema, Rafa, é que as pessoas confundem o elemento anímico, que é dolo ou culpa, com a questão do nexo de causalidade. Nexo de causalidade se demonstra com prova pericial. A gente, no máximo, pode trabalhar com algumas presunções do nexo técnico epidemiológico, para essas circunstâncias, para presumir, porque é lógico que há uma presunção que é sempre juris tantum, ou seja, é admitível para o auxílio contrário, nunca jure de jure, que o médico pegou Covid porque ele trabalha ali. Mas ele pode não ter pego ali, ele pode ter pego em casa, ele pode ter pego na rua. Bem, há uma presunção. Aí vai caber o ônus da prova nesse ponto. Agora, é lógico que nessas circunstâncias que acabam sendo mais gravosas, nós temos aí um cuidado redobrado na consultoria empresarial para explicar, gente, isso aqui você tem que seguir religiosamente para poder verificar. Por quê? Porque mesmo sendo subjetiva, você tendo um descumprimento nesse aspecto, você já está atuando com culpa. Isso sem falar da hipótese da responsabilidade civil objetiva. Não estou aqui fazendo trombeta no apocalipse, não, mas vou lhe dizer que a objetiva mesmo, no TST, só vai se sustentar para o pessoal da atividade hospitalar. Nos demais, todos, vai ser na subjetiva e trabalhar com presunções de culpa, com determinadas aspectos. Objetiva só no hospital, não tem como negar, porque é uma situação terrível nesse ponto. E a gente o enfrentamento. Já falei demais. Você manda. É exatamente isso, de analisar essa questão de linha de frente desses empregados, dos nossos heróis aqui da saúde, e é assim que a gente tem que tratá-los, afinal de contas, são eles que estão aí combatendo e garantindo em algumas cidades, nesse período, ainda bem, a redução ou a estabilidade até mesmo do número de contaminados. Agora, em relação aos outros estabelecimentos, é a necessidade de um apoio consultivo, de esclarecer, de tomar as decisões. Até, por exemplo, dando um exemplo, sendo redundante, mas até dando aqui uma situação de que eu tenho aplicado, não só fazer o uso de obrigatório de máscaras ou até mesmo aquela proteção facial que fica no rosto, enfim, que até que esqueci o nome dessa proteção. Às vezes luvas, a depender do tipo de contato que esse trabalhador vai ter com o público, a questão das máscaras obrigatória, ou óculos, ou aquela capa, uso de álcool gel sempre disponível, esses objetos também, esses EPIs sempre renováveis até pelo período de contaminação, e principalmente o que eu tenho visto que é um momento aqui até mais o fato de treinamentos, né? Você treinar a equipe está preparada e principalmente conscientizada desses riscos. Nós estamos falando de uma pandemia e estamos falando de uma doença que em meados de abril, ali o finalzinho de março, início de abril, nós já estávamos com transmissão comunitária. A transmissão comunitária não é aquela mais que era detectável, né? Um dos primeiros casos de Covid que teve aqui no Rio de Janeiro em relação ao empregado foi de uma empregada doméstica em que a patroa foi viajar para fora e contraiu a doença e repassou, inclusive, para a empregada doméstica. Então, nesse momento, eu tinha aquela linha que era possível eu fazer essa realização desse histórico, desse nexo. Agora não, eu não tenho mais. A gente está em contato ou pode estar em contato com pessoas contaminadas e a gente não tem mais essa consciência. Agora, isso não quer dizer aqui que o empregador, neste momento, ele deve se desonerar de uma obrigatoriedade que sempre existiu a ele, né? Pelos artigos 164 e seguintes da CLT de proteção ali,
ali, 195, falando em questões de fornecimento de EPI, de cuidar aqui do seu empregado. A gente foge na ideia, eu acho que as pessoas acabam até confundindo de uma forma muito distante, mas a responsabilidade com uma questão de saúde e segurança no trabalho. Isso aqui é medida de saúde e segurança no trabalho. E aí agora, nessa situação de pandemia, a gente simplesmente colocou todo mundo no bolo. Responsabilidade, medidas de saúde e segurança no trabalho, elas sempre existiram e sempre existirão. E me parece que um outro cenário bem importante, chamando para si essa responsabilidade, são as questões que a própria MP 927, enfim, está toda essa discussão aí que o governo quer justamente colocar panos quentes, esfriar o projeto de lei de conversão 18 de 2020, em razão dos jabutis que foram colocados, em especial sobre as isenções e suspensões de exigibilidades, né? Dando aí, digamos que um respiro maior para as empresas, mas também comprometendo até mesmo, talvez, o Tesouro, enfim, todas as questões. Mas os artigos 15 a 17, eles tratam de medidas essenciais que, ao meu ver, de todo esse cenário que nós estamos falando, não compete ao empregador ele se excusar neste momento dessas suspensões, né? Afinal de contas, a gente tem as grandes consequências de uma caracterização de uma ocorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional sendo caracterizada como acidente de trabalho. Sejam esses reflexos previdenciários, sejam esses reflexos trabalhistas e até mesmo aqui tratando da majoração do SAT, do FAP, do RAT em relação à ocorrência e ainda as famosas regressivas por parte da Previdência do INSS, né? Perfeito, querida. Eu não diria melhor, não. E essa é a ideia de responsabilização. E eu quero falar uma coisa, que aí eu trazendo um fato posterior, na verdade, um elemento posterior para essa reflexão, é justamente a compreensão da importância da observância dessas regras de saúde e segurança e a certificação disso, a demonstração disso. Porque isso será um elemento que o magistrado, e eu digo isso, tem lugar de fala aqui, de magistrado, vai levar em consideração na fixação de uma eventual indenização. Porque mesmo que ele reconheça, na hipótese de responsabilidade civil objetiva, né, ele vai verificar o quanto a empresa teve para evitar que isso acontecesse, o quanto atuou nesse ponto também, depois de contrair a doença, o que é que ela fez, o que é que o indivíduo fez, qual foi o acompanhamento. E perceba, Rafa, nós estamos vivendo uma guerra. É uma guerra que era contra um inimigo invisível e silencioso, mas um inimigo cujas vítimas já estão próximas de nós, já tem nome, é sempre alguém próximo a gente. Nós todos aqui já conhecemos pessoas que se contaminaram e algumas que já morreram. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado, porque nós estamos vivendo algo absolutamente inédito na história do país e do mundo. Ora, se alguém em dezembro, Rafa, se você lá no Réveillon, alguém chegasse com a profecia apocalíptica de que a gente ia ficar mais de 100 dias trancado em casa, ninguém ia levar a sério. Todo mundo ia dizer, surtou, pirou da batatinha. E, na verdade, nós estamos vivendo o impossível se tornou realidade. E a gente precisa compreender essas peculiaridades. E isso é muito importante para dizer, olha, não se trata assim de ser pró-empresa ou pró-empregado. Não, é pró-sociedade mesmo. A ideia de ter uma situação de saúde e segurança do trabalho é importantíssimo. O que é legal, sabe, falar uma coisa? Sobre as EPIs. Os EPIs, sobre os equipamentos de proteção individual. Note que muito antes de se discutir em lei sobre isso, a gente já, espontaneamente, uma observação do que ordinariamente acontece, sem uma previsão normativa específica, automaticamente, não, precisa ter álcool gel, precisa ter máscara, precisa, às vezes, ter luva. E a gente já dizia isso antes de previsão legal. Perceba, porque a ideia, digamos assim, o paradigma de proteção à saúde mudou, porque qualquer um de nós pode se contaminar. E nesse ponto, a preocupação deve ser de toda a sociedade. Eu vou dizer, nós estamos passando por um período que é paradigmático, um período de construção de novos modelos. E é claro que a gente muitas vezes fica desesperançoso por tudo o que vê. Mas eu prefiro ser, sabe, não sei se você leu esse livro, eu li para minha filha, da Poliana Menina, do Jogo do Contente. Sabe, a gente está vivendo um período muito complicado, mas eu posso lhe dizer, minha querida, que talvez a gente saia, se sairmos,
acredito que vamos sair dessa pandemia, pelo menos com uma retomada de consciência da importância de segurança e saúde do trabalho, que não é uma jabuticaba que só tenha no Brasil, mas sim uma obrigação social, não somente do empregador, mas também do empregado. Me permita falar sobre isso, que é uma coisa que para mim é muito importante. Ora, EPI, eu digo mais, até o exame, ainda que seja o teste rápido, eu tenho alguma resistência ao swap, especificamente porque ele é invasivo, ele é complicado em relação ao... Mas eu vou fazer o teste rápido, que não tem nenhum... Se empregado se recusar a fazer, para mim, olha, pode advertir, pode suspender, pode expedir por causa. Por quê? Porque ele não está preocupado ali só e somente só com o empregado, está com toda a comunidade da empresa. A gente precisa realmente compreender essa matéria. Por quê? Porque, de fato, a ideia é de proteção da sociedade. É claro que tem que se fazer todas as salvas. Talvez exames invasivos, coisas assim. Não, mas algo que possa ser exigido do ser humano médio, a gente realmente precisa acordar, porque nós vivemos uma nova realidade. E como diria na música popular brasileira, o Lulu Santos, que mora aí no Rio de Janeiro, né, ele com o Nelson Mota, nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Que seja como o mar bonito aqui da Bahia e que a gente possa melhorar a nossa vida. Exatamente. Essa responsabilidade social do empregado, eu concordo muito. Em várias, enfim, clientes que a gente fez essa retomada, alguns, a depender da atividade, não retomaram ainda, então estão suspensas as atividades, como instituições de ensino e afins ainda, teatro, shows ainda que a gente não tem. Mas aqueles, justamente, que já retomaram, eu vejo essa responsabilidade imperiosa, na verdade, por parte também do empregado, né? Eu tive um acontecimento, inclusive, um único fato isolado, que o empregado se recusava realmente a ficar e a permanecer com as máscaras dentro do ambiente de trabalho, né? Então, assim, ele simplesmente descumpria e foi ostensivamente treinado, foi ostensivamente chamado a atenção, até que essa situação chegou num nível que era ficava insustentável, né? A gente não conseguia mais manter, porque não é uma segurança dele, né? Primeiro lugar, estabelecimento privado. Se o estabelecimento privado é fiscalizado e tem alguém dentro do estabelecimento não utilizando a máscara, a gente tem a cassação. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a gente está com a cassação do alvará de funcionamento. Ou seja, eu estou ainda colocando em risco as pessoas que estão dentro desse ambiente de trabalho e colocando em risco o meu próprio negócio, né? A sobrevivência do meu próprio negócio em razão, e aqui até me permita, da irresponsabilidade de alguém, né? Exatamente. Então, para falar coisa de acidente de trabalho, se eu volto lá, antes da pandemia, eu tive diversas situações do empregado, teve um acidente na construção civil, porque estava sem capacete. E eu dizia, por que você tirou o capacete, meu filho? Não, é que era muito apertado, estava muito calor. Eu disse, sabe aquela situação surreal? E é por isso que é preciso dizer. Eu costumo dizer, olha, as pessoas têm, às vezes, uma distorção do papel do direito de trabalho. Né? A ideia da disciplina jurídica das relações de trabalho. Dizer que o trabalho deve ser protegido porque o empregado é vulnerável. Tem que ser protegido porque o empregado é vulnerável. É verdade. Mas não é porque o empregado mereça pena por ser vulnerável. Não. Quem tem pena é galinha. Não. Empregado nenhum merece pena. Empregado não vai à justiça para pedir algum tipo de agradinho ou pena. Não. Ele tem que ter respeito. E, para ter respeito, naturalmente, tem que se dar o respeito. Ora, numa situação de um ambiente, nós estamos vivendo uma situação de pandemia, e o indivíduo, não quero usar máscara porque me incomoda, a gente pode analisar, tudo bem, que a máscara é adequada para o seu tamanho, tal, não. Se não, adverte, e se for o caso, suspende, e se for o caso, despede. Né? Às vezes, e aí
você não, eu preciso dizer, vou lhe tratar, eu não sei se você tem alguma tendência nerd, eu sou assumidamente um nerd, então eu sou do Star Wars, eu vou me assumir como Yoda e você vai ser minha Padawan. Eu tenho que lhe dizer, minha jovem Padawan, que nesse aspecto a gente precisa dizer para o trabalhador que, olha, você precisa fazer isso e é dever mesmo, é dever do empregador fiscalizar e é dever do empregado cumprir as regras de segurança do trabalho, senão vai despedir mesmo. E aí eu preciso dizer, como minha Padawan, às vezes não há limites para a criatividade humana quando quer fraudar direitos. Não há. E às vezes, eu vou dizer com absoluta liberdade, eu não sou nenhum partidário de discursos, nem de coxinha, nem de mortadela. Né? Eu digo assim, eu só não sou é pamonha. Eu explico e enfrento a questão. Por quê? Porque às vezes o empregado está querendo se despedir. Sabe? Aí ele está querendo, olha, eu quero ver se, sabe? Se eu fizer isso, não sei o quê, aí me despede porque eu recebo lá do FGTS, aquela coisa assim, sabe? Que o distrato veio supostamente para isso, né? Mas que, na verdade, acaba podendo ser eventualmente objeto de algum tipo de distorções. Mas o fato é que o indivíduo está querendo ser despedido mesmo, né? E aí, nesse ponto, a gente vai tentar analisar nesses aspectos quais são os efeitos, porque aí sim a importância fundamental do advogado para poder orientar a empresa qual a melhor postura para o dado. Por quê? Porque eu, juiz, eu já pego o problema já ocorrido. Eu já vou resolver a situação e dizer qual é a resposta estatal. Né? E a resposta estatal, eu fico dizendo, eu como juiz, e a importância do advogado, seja do empregado, seja da advocacia empresarial, para termos elementos de prova, porque eu como juiz, eu julgo com base nos autos. Né? Meu instrumento de trabalho é uma caneta, é um computador, é um mouse. Não sei se você se lembra desse desenho, a espada justiceira que dá visão além do alcance do Lion dos Thundercats. Eu não sei qual é a verdade. Então você precisa instrumentalizar a sua postulação, seja de autor ou de réu, com elementos probatórios suficientes para que eu, quando eu for pegar, que eu só pego o problema já estourado, vou tentar resolver essa questão. Exatamente. E até adotando já uma linha de estudo que eu gosto bastante, o professor até falou nos meus humildes estudos, no qual eu aspiro chegar até o professor um dia, quem sabe. Tenho muito chão ainda pela frente. Mas o professor tocou em algo que eu sempre falo quando a gente está estudando na seara trabalhista, que é essa ideia do princípio dessa proteção, né? E aí eu compartilho muito com o que o Américo de Plá Rodrigues já falava sobre a aplicação do princípio da proteção. Porque às vezes a gente acaba fazendo uma interpretação inversa ou transversas do princípio da proteção, de que sempre eu estou numa situação de desequilíbrio, de que a relação de emprego é sempre desequilibrada e que eu sempre preciso ter, então, aqueles 3 subprincípios do princípio retor da proteção atuantes a todo momento, seja na interpretação, seja no conflito, seja na condição mais benéfica. Mas nem sempre essa condição de desigualdade ou desequilíbrio, ela se compadece ou ela se prevalece. E me parece que essa é uma relação onde eu tenho um certo equilíbrio, porque ambos estão na linha de frente, aqui no sentido de estar expostos aos riscos, e ambos podem ser contraídos e contaminados. Ou seja, enquanto o empregador tem regras a serem determinadas, aqui também existem regras a serem cumpridas e devidamente observadas. Então, me parece que aqui eu não tenho que falar em proteção excessiva ou aplicação de qualquer outro princípio, mas sim na observância clara, literal, direta de direitos, deveres e obrigações que são impostos a ambas as partes, né? E a base, porque o contrato de trabalho é uma relação bilateral. Então, nessa perspectiva, a ideia mesmo, nessa proteção, para, digamos assim, lapidar o que você já colocou muito bem, é perceber que aí nós não estamos discutindo um enfrentamento, uma vulnerabilidade do princípio da proteção. Não, é que nesse ponto, no campo da pandemia, nós temos que proteger na relação contratual empregado, sem sombra de dúvida, mas aí nós estamos protegendo a sociedade. E aí essa é a perspectiva. Então, o indivíduo dizer, não quero, porque, sei lá,
o político que eu adoto não acha que eu não preciso usar máscara? Não, você vai usar máscara. E empresa é lugar que tem que ter ordem. Ou seja, se nós estamos aqui cuidando, por quê? Porque ela vai sofrer risco. Se você não fiscalizar, se não botar, o pessoal vai fiscalizar que tiver, ela pode ter caçado o alvará, ela pode exigir. Então é preciso compreender que não é esse, já que você está no Rio, esse fla-flu jurídico ou esse bavi jurídico, não, é o empregado do empregador. Não, nesse ponto, nós estamos todos na mesma tempestade. A gente não está no mesmo barco, é certo. Alguns estão em um barco maior, outros estão num bote, mas estamos todos na mesma tempestade e podemos todos nos afogar. E a ideia é que a gente possa sobreviver. E por isso essa linha de discussão. Exatamente, perfeito, perfeito. Na verdade, a gente está quase chegando, ainda tem uns 10 minutinhos dizer, aqui. O pessoal aqui, só fazer uma propaganda rápida, né? O pessoal aqui está dizendo aqui, porque a gente não botou o tema aqui no comentário, aí está falando só sobre responsabilidade civil, da Covid, né? É porque o pessoal, eu tenho feito uma coisa bem interessante, a gente pode fazer uma live outro dia sobre isso também, sobre as audiências virtuais. Eu já comecei a fazer audiência como juiz, né? E é bem interessante, é bem legal mesmo, assim. E a gente pode fazer isso numa outra oportunidade. Mas quem quiser, vá lá. Se você quiser algum dia de manhã, você pode assistir a audiência como minha convidada. Eu lhe mostro como ele está fazendo, que aí você já fala para os seus alunos também e, obviamente, também para os seus clientes. Para mim será uma honra em relação, e até aproveito para convidar, porque nós seremos partes opostas na relação da audiência simulada, inclusive, né? Do Yuri Fabrício, afinal de contas, eu vou ser a parte da empresa, eu vou ser a preposta e você será o reclamante também. É verdade, gente. Ó, avisar todo mundo. Isso. O Yuri e o Fabrício estão fazendo um curso gratuito, 20 a 23 agora de julho. Julho. Né? E aí vai fazer uma audiência simulada. Aí chamou o Dalegrave para ser advogado de empregado, a Vólia para ser advogado de empregadora e a Rafaela para ser a preposta. E eu vou ser um reclamante. Então, o trio. Me aguardem. Exatamente, exatamente. Mas será honrado. E antes da gente finalizar aqui, eu já tinha até colocado isso no meu cronograma do que a gente ia falar do conteúdo aqui da divisão, mas a Joana fez questão de lembrar e eu não poderia terminar essa live que foi incrível, citando Thundercats, a gente fazendo todo esse histórico. Agradeço pelo conhecimento maravilhoso. Uma palhinha de um poema, acho que vale. Não foi combinado, mas... Não foi combinado, mas a gente faz. Não tem problema. Mas, gente, então eu vou fazer um poema para encerrar, já que a gente tem pouco tempo, mas eu quero pedir a todos e todas que sigam aí, doutora Rafaela Sionek. Você vai ver um perfil, é uma jovem professora, uma jovem advogada que está aí batalhando o seu espaço, já está com muita respeitabilidade. Eu quero ver todo mundo que me segue já seguindo ela também. E quem puder, me siga também aqui no R. Pamplona Filho, que é o meu perfil aqui no Instagram, meus canais no YouTube, meus blogs de poesia e tudo mais que vocês quiserem. E aí, o que eu vou falar um pouquinho aqui de um poema? Eu vou falar aqui... Bom, essa foi uma live diferente. Foi uma live que a gente conversou, fez relações históricas e fez relações com Star Wars, com Thundercats, com tudo. E isso, às vezes, é estranho, né? Porque as pessoas, às vezes, esperam do jurista uma visão careta, quadrada, que como se tivesse uma nuvem negra na cabeça e tivesse que falar, olá, como vai, tudo bem, aquela coisa assim, meio distante. E eu não acredito nisso. Eu nunca acreditei. Só que eu tive dificuldade. Você falou que quando eu comecei a escrever, você ainda estava pensando em fazer vestibular para direito. Quando eu estava pensando em fazer vestibular para direito, né, em 1990, no meu terceiro ano do segundo grau, eu não sabia se eu ia fazer direito. Se eu ia fazer direito, se eu ia fazer engenharia, se eu ia fazer composição e regência, se eu ia ser hippie em Morro de São Paulo, se eu ia vender miçanga na praia, sei lá, não sei, se eu ia ser músico, né? E aí eu fiz um poema. Porque com 18 anos, às vezes, a gente não sabe expressar tudo e a poesia sempre foi meu refúgio. Então eu dedico esse poema a todos vocês que estão nos vendo, né? E em especial a Rafa, que está batalhando o seu próprio espaço, está construindo a sua carreira, e eu tenho certeza que ela vai subir nos meus ombros e vai ver onde eu nem vou ver mais. Eu tenho certeza que você vai brilhar cada vez mais. Mas quando eu tinha lá 18 anos,
e não sabia o que ia fazer, e sempre fui assim, tagarela, sempre gostei de falar. Será que eu vou para direito? Será que eu vou fazer engenharia? Será que eu vou fazer o quê? Eu escrevi o seguinte: um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há, numa vocação que não existe e nunca existirá. E qual é a minha verdadeira vocação? Onde eu a encontrei? Eu a encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é a minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Sejam vocês mesmos. Rafa, continue sendo você mesma. Brilhe. E a gente vai seguir aí por essa vida. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. Fiquei até emocionada com o final. Obrigada pela disponibilidade, obrigada simplesmente por essa aula magna aqui que o professor nos concedeu. Para mim foi imensurável o valor que esses 50 minutos, que esses 60 minutos geraram, e muito, muito agradecida por todo o seu conhecimento e por compartilhar, simplesmente livre, sem esperar nada em troca, que é isso que a gente espera de verdade daqueles que amam a profissão, daqueles que amam realmente o que fazem, de simplesmente compartilhar. E acredito que quanto mais a gente compartilha, mais a gente ajuda aqueles que são os nossos próximos, aqueles que são os nossos colegas do dia a dia. Muito obrigada, professor. Eu me sinto honrada. Um beijo grande para você e para todo mundo que estava acompanhando a live. Obrigado, minha querida. E aí, isso que você falou tem sido o resumo da minha vida, né? Eu acredito numa máxima de Gandhi: quem não vive para servir, não serve para viver. Eu já fiz mais de 220 lives nesse período da pandemia. Todas gratuitas. Todas tentando trazer para as pessoas alguma referência. Assim como você. A gente vai buscar um novo caminho, vai construir um novo normal. O normal era o passado, o futuro nós vamos fazer juntos. E não sabemos como será, porque, tal qual a poesia, o caminho não existe. O caminho se faz caminhando. A gente vai caminhar junto. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Mas deixa gravado aí. Mas é óbvio. Pessoas dizem, deixa gravado. Calma, ela vai gravar. Tranquilo. Gente, vai ficar gravada do começo ao fim e eternizada essa live com absoluta certeza. Para todo mundo assistir e conferir quantas vezes puderem ou houver necessidade. Amém. Um beijo, querida. Um beijo para todos, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau.